em Gênesis, capítulo de número 3. Isso. Gênesis, capítulo de número 3. E aí vamos fazer uma abordagem aqui a respeito deste assunto, desse tema que trata a respeito de se ouvir a voz de Deus. E também vou falar a respeito do prejuízo que existe quando você não dá atenção à voz de Deus. Não dar atenção à voz de Deus é o quê? É você não obedecer, viu? Não obedecer e deixar que outra voz sufoque, abafe a voz de Deus. Diz o texto sagrado: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Muito bem, eu leio até esse ponto o texto por demais conhecido de todos nós, graças a Deus por isso, mas trata-se exatamente disso que nós estamos aqui abordando. Vozes que sufocam a voz de Deus. Vozes que me impedem de ouvir a voz de Deus. Repito, ouvir é atender, é dar atenção, é perceber o valor que tem, o significado que tem para mim obedecer tal voz. Pois é, questão de valor, não é? Nós sempre vamos obedecer aquilo que nós temos por valor para nós. Naquela ocasião, vejam quantas vozes existiram no jardim. Ali estava o casal e eles foram influenciados. Por quantas vozes? No jardim, eles só tinham oportunidade de ouvir a voz de Deus, que no princípio existia, era apenas a voz de Deus. Agora, depois dessa leitura, nós percebemos, nós temos uma segunda voz, que é a voz da serpente, que lá em Apocalipse diz que é
o diabo, a antiga serpente, o diabo que estava ali. O diabo é adversário de Deus, é o significado do vocábulo. Adversário de Deus, o oponente de Deus. Então, se Deus ele está ali para dizer algo ao homem, e o homem, em obediência a Deus, vai prosperar, vai crescer, vai aumentar, vai ter saúde, vai ter prosperidade, enfim. Em contrapartida, agora nós temos uma outra voz que vai fazer o contrário, lógico. Então, toda a proposta de Deus, agora, essa outra voz tem o contrário. Bem, o homem, o casal ali, foram ludibriados, foram enganados, foram engodados por quantas vozes? Por uma voz. Uma voz foi o bastante para que a palavra de Deus, a voz de Deus, fosse substituída. Agora, eu já vou fazer uma aplicação, trazer para os nossos dias de hoje. Nós, além de Deus, para concorrer com a voz de Deus, quantas vozes têm chegado até a nossa mente? Porque não chega apenas até o ouvido. Tudo que chega até somente o ouvido, meu irmão, não vai surtir efeito na nossa vida. Por isso eu digo que nós vamos ouvir a voz de Deus, dar atenção à voz de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos a ouvir outras vozes. Sempre vamos ouvir. Sempre vai haver outras vozes. Mas somente uma delas vai chegar até a tua mente, para te controlar. Sim, porque é através da mente que o corpo e a vida ela vai ser controlada. Só existe uma que vai chegar até essa situação de controle da situação do homem, que vai controlar os teus desejos, vai controlar os teus sentimentos, vai controlar as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu modo de ver o mundo. Só existe uma voz. E aqui tudo isso nós lemos em Gênesis. Não faz parte somente agora de ouvir um coaching falando, ou então assistir uma palestra motivacional. Isso é coisa do século 21. Não, meus irmãos, isso já está lá em Gênesis, capítulo de número 13. Já é antigo, é coisa muito antiga, já existente, viu? E o que acontece hoje? Quantas vozes nós temos aqui neste mundo que tem chegado até nós? Vou fazer a comparação. Lá no Jardim do Éden, existia apenas duas: a de Deus e agora a da serpente, ok? Hoje, nós temos a voz de Deus, se é que Deus tem falado com você, se é que você tem ouvido a voz de Deus, bom? E depois, além da voz de Deus, além da palavra de Deus, o que mais nós temos nesse mundo? Quantas outras vozes? Apenas uma? Não. Por detrás, a figura espiritual é a mesma, é o diabo. Só que agora ele não está se utilizando apenas da serpente. Hoje nós temos N vozes, um conjunto de informações bombardeando a nossa mente, tudo com propósito de arrancar de nós a voz de Deus. Tudo com propósito de silenciar a voz de Deus. Porque o adversário da nossa alma, ele bem sabe, se der ouvido à voz de Deus e atender a Deus, é vitória certa. Em contrapartida, se esquecer da voz de Deus e der ouvido à proposta da serpente, a derrota também é certa. O domínio dele também vai ser certo. E aqui, nesse último caso, nós temos dentro de Gênesis.
Então a primeira voz que o casal ouvira fora de Deus. E a ordem de Deus é: de toda árvore do jardim vocês vão comer, menos da árvore do jardim, aqui da ciência do bem e do mal. Essa vocês não vão comer. Permaneceu a obediência ao Senhor, obedeceram a Deus, viveram bem ali até o momento que aparece a serpente. E ela vem com uma nova proposta, ela vem com novidade. Que legal, né? Ela vem com novidade. A palavra de Deus é sempre a mesma. Lá no deserto, o povo chegou a dizer para Moisés: nós já estamos cansados deste maná. Esse maná vil. Pois é, o maná ali, que era o pão que descia do céu, que Deus dava para o povo, era exatamente a figura da palavra. O alimento diário, a palavra, mas o povo no deserto estava cansado do pão vil. Já queriam outra coisa. Paulo, escrevendo a Timóteo e em outras cartas de outra forma, diz que nos últimos tempos o povo teria comichões nos ouvidos e amontoariam para si mestres, porque eles já estariam cansados da doutrina, do ensino da palavra de Deus, e eles queriam novidade. Eu quero uma interpretação nova, eu quero uma nova forma de ver o mundo, eu quero ter uma forma diferente de pensar, de agir. Afinal de contas, eu sou livre para pensar, eu sou livre para agir. E aí então amontou para si doutores. Aqui no jardim, Gênesis 3, quando a serpente chega e faz a pergunta para a mulher, e a mulher refuta no primeiro momento, utilizando o quê? A palavra de Deus. Refutou a proposta, a primeira apresentação da serpente. A mulher, então, sabiamente, refutou, rejeitou, recusou, se utilizando o quê? Da palavra de Deus. Tentou silenciar a serpente com o quê? Com a palavra de Deus, dando atenção à palavra de Deus. Todavia, a serpente vem com a réplica e coloca e apresenta a réplica para a mulher. Olha que legal, todos os elementos de oratória, não é? Todos os elementos de oratória, desde lá do tempo muito antigo. Desde o tempo muito antigo. Você está dando atenção à palavra de Deus, meu irmão? A palavra de Deus tem tido valor para você? Você tem se preocupado em ouvir, em dar atenção para as mensagens, pregações expositivas das Sagradas Escrituras? Ou te agrada esses movimentos malucos que nós temos visto nos dias atuais, que só enchem os olhos, em que movimentos que estão acontecendo, que as pessoas valorizam muito mais o movimento aparente, enche templos e templos por causa de movimentos, mas quando se trata de ouvir a palavra, de aprender da palavra, é uma luta para estar no estudo bíblico. De repente você fala: mas pastor, eu vou na igreja, lá na igreja tem um irmão, uma irmã, e o ensinamento lá não é adequado, eu não consigo aprender, não ensinam nada. Tudo bem, eu concordo com você, então vem para cá, ué. Vem aqui na cidade de Potim para você ver se você não vai aprender. Então opção tem. Opção tem, não fique escondido atrás de proposta da serpente para você. Você tem a oportunidade de estar em um lugar onde você vai aprender a palavra de Deus. Vem, convide mais pessoas para estar aqui na Web Rádio AD Potim. Venha fazer parte da comunidade Web Rádio AD Potim. Se você não vai aprender a palavra de Deus, o que é que eu estou pregando agora para você? Você está sendo despertado, você está sendo avivado, você está sendo tocado pela palavra de Deus? Não é a palavra do pastor Denilson, é a palavra de Deus. É o alerta da palavra de Deus para você. Mas prefere dar ouvido à serpente?
A mulher então refuta com a palavra de Deus, logo tem a réplica da serpente, dizendo para a mulher: certamente não morrereis. Deus, ele sabe, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que posição que a serpente está querendo elevar a mulher, uma posição que ela já tinha, irmãos. Deus falou assim: criemos o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Um casal já criado à imagem e semelhança de Deus, a melhor imagem, pois é, estando no melhor lugar, que é o jardim, onde Deus ali estava pela viração do dia, para falar, para cuidar daquele homem, daquele casal que ali estava, tendo vida na presença de Deus. E a serpente: eu preciso calar essa voz. Eu preciso calar essa voz. Como que se cala a voz de Deus numa mente humana? Como? Eu preciso substituir. Se eu substituir a mensagem nesta mente, então aquela primeira será calada e agora vai prevalecer esta nova mensagem. Qual que é a nova mensagem? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que o dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ah, meus irmãos. Aí o verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que com ela comeu. Que isso? A palavra primeira de Deus, que disse Deus: esta árvore aqui, o dia que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, o fruto desta árvore não é boa. O fruto desta árvore não é bom para vocês. Preste atenção. Agora, destaco para vocês neste momento. Pare aí o que você está fazendo e preste atenção. O veneno estava no fruto da árvore? Hein? O veneno está presente na mensagem A, na mensagem B? Hein? Gente, o veneno, o problema maior está na obediência e desobediência. Obediência produz fruto para a vida, desobediência para a morte, separação de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Então, quando é que você desobedece? Quando você conhece e você voluntariamente você quer errar, porque foi induzido, porque foi enganado, porque foi engodado, e você toma a decisão, movido por essa nova mensagem agora, você é ímpio nesse caso, ou então você desobedece por ignorância, por não conhecer, mas a condenação é a mesma, o resultado, fruto da desobediência é a mesma. Então convoco você mais uma vez, para você não errar. Por falta de conhecimento, por ignorância, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E Jesus ensinou para nós. Se aqui, com o primeiro casal, nós tivemos esse dano tão grande, Jesus ele vai passar por uma situação semelhante lá no deserto. E quando já estava findando aí os seus 40 dias e 40 noites de jejum, aparece de novo. Ah, mas lá no jardim para o casal era uma serpente. Aqui para Jesus não aparece em forma de serpente. Pois é, ele não precisava aparecer para Jesus disfarçado. Ia resolver e adiantar para ele aparecer numa forma de uma serpente no deserto. Ou então aparecer para Jesus na forma de um escorpião, hein? Ou então numa forma de um homem de areia. Não, para Jesus não precisou. Então ele já veio ele próprio. Já ele próprio chegou até ali e vai dialogar com Jesus. E qual que é a proposta? A mesma.
Jesus tinha uma proposta de Deus. E agora vem o diabo com a sua proposta, com a sua mensagem antiga, falando para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, transforme pedras em pães. E qual que era a necessidade? Qual que era a necessidade de Jesus? É comer pão, estava em jejum. Qual que era a necessidade da mulher e do homem lá no jardim naquele momento? De pão? Não, ele tinha outros frutos. E ali no jardim ele precisava substituir. É isto que Paulo fala da astúcia da serpente. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: eu temo por vocês, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam vocês também enganados e tenham a mente aí entenebrecida. Esse é o papel das vozes que existem nesse mundo. Então olha a estratégia, gente. Olha a astúcia, olha o método, olha a forma utilizada por ele. Em cada caso, ele tem um estratagema para usar, para se utilizar. O que é que você realmente está precisando hoje? Qual é a tua maior necessidade hoje? De repente, você constantemente ouve a voz: cadê o teu Deus? Se você estiver passando por enfermidade, a voz vai dizer: mas o teu Deus não diz ser Jeová Rafá? Hein? Cura um, cura o outro e você não. Se você estiver desempregado, então a mensagem que chega até você é outra. Se você está passando por perseguição, por aflição e maus entendidos, enfim, vai chegar para você que tipo de mensagem? Então o diabo, ele tem astuto. E aí a carta que Tiago escreve, eu sempre destaco com vocês também, quando aqui ele diz a respeito, no capítulo 1, lá no verso de número 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora, ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, desejo carnal excessivo. Então vejam, qual que era a necessidade do casal no jardim? Analise o texto. Qual que era a necessidade de Jesus lá no deserto? Analise o texto. Qual é a minha necessidade hoje? Qual é a nossa necessidade hoje? Pois então, nós precisamos silenciar estas vozes que estão chegando até nós. Pastor, como que eu silencio a voz? Neutralize a voz com uma nova mensagem, dando atenção. Então lá no jardim, o diabo olha para a mulher, ela tinha a mensagem de Deus. Como que eu vou silenciar a voz de Deus na mente dela? Substituindo, vou colocar uma nova mensagem, e foi posta. Então, essas mensagens que têm chegado até você, silencie. Como? Dando atenção à palavra de Deus. Você precisa aprender mais da palavra de Deus. Você está precisando aprender mais dos textos sagrados. Vou convidar você mais uma vez para estar aqui conosco em Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem vamos começar um novo trimestre, gente. Ah, mas a distância, que distância? Tem pessoas aí que vão distância longe para tanta coisa, para ver tanta coisa. E eu não vou falar nem do mundo, eu vou falar do povo evangélico. Se você souber que vai ter um pastor badalado em Taubaté, você vai. São José, você vai. Cachoeira Paulista, você vai. Se tiver um cantor badalado lá em Cachoeira Paulista, você vai. Como já foi. Hein? Conjunto badalado. É pecado? Não estou falando que isso é pecado, não.
Agora, onde que vai existir o erro? O erro existe quando existe a oportunidade de você ouvir a mensagem genuína, a exposição das Sagradas Escrituras, numa distância até mais perto de você, e você recusa, você não aceita. Como que pode se sacrificar por tantas outras coisas em detrimento, às vezes, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, que vai te fazer prosperar? Então, participe, vamos estar juntos no estudo, nas pregações expositivas. Aí depois sim, você pode ir distâncias até mais longas para ver o cantor badalado, o pregador badalado, não vai ter problema não, tá bom? Agora, o que não pode acontecer é você deixar de aprender o que nós estamos ensinando. Então aqui em Tiago, você é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Volta lá para Gênesis capítulo 3, quando comeram, aí então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o que vão fazer agora? Vem Deus, verso 8. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Qual que é a reação? Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Por quê? Porque agora a voz de Deus já está causando uma reação diferente da primeira. Por quê? Porque a voz de Deus foi silenciada por substituição a uma nova mensagem que entrara na mente do casal. Pronto. Agora sim, perceberam a desgraça que caíram, viram que estavam nus e agora estão tomando providências humanas para solucionar o problema. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora vem o resultado. Agora você vai colher o fruto da tua desobediência. Como que tem sido urgente pessoas que querem crescer, que querem amadurecer, que querem ter experiência, intimidade com Deus, como acabamos de ouvir o hino, que diz aí: eu preciso silenciar todas as vozes, menos a tua, Senhor. Por quê? Porque a voz de Deus é livramento no meio do tormento. Você precisa fazer com que essas outras mensagens sejam silenciadas, sejam arrancadas de você. Como, pastor? Dando a oportunidade para que a mensagem de Deus adentre a tua mente, adentre o teu coração. Então, mais uma vez, eu faço o apelo para você. Nós vamos começar um novo trimestre da IBD. Oportunidade para você estar conosco aqui. Venha para você aprender de manhã. E à noite de domingo próximo, eu vou começar uma sequência de mensagens relativas à oração. Daquilo que Deus falou comigo de manhã do domingo, anteontem de manhã. Deus falou comigo à tarde, à tarde numa reunião. E depois à noite do domingo também. E ontem à noite na oração aqui na igreja, às 19h20. Um grupo de irmãos buscando a Deus, orando a Deus. Irmãos, que desafio que tem sido nos últimos dias ter pessoas em oração e escola bíblica dominical e estudos bíblicos. Desafio. Então o Senhor colocou no meu coração: ensine domingo a respeito de oração. Porque eu vou despertar, porque eu vou avivar, porque eu vou escolher a escolha da oração. Quem estiver em oração, quem estiver em momento de oração, em momentos de estudo bíblico, vai entender a mensagem. É porque foi escolhido por Deus para estar nessa batalha. Não quero ninguém, absolutamente ninguém que não tenha sido trazido por Deus. Por isso que eu não forço ninguém a estar em oração, não forço ninguém a estar no estudo bíblico, não forço, porque eu só quero aqueles que eu vou enxergar e Deus vai dizer: eu trouxe.
Se está aqui porque fui eu que trouxe. Assim também, irmãos, foi com aqui é esse momento da rádio. Eu disse para Deus, quando o Senhor me disse para trazer esse programa para esse horário, eu disse, meu Deus, não vai funcionar. Esse horário não é um horário que alguém vai ouvir um programa. E o Senhor, meu Deus, disse, eu vou trazer pessoas escolhidas para estar contigo nesse horário. Pessoas que eu quero instruir, que eu quero ensinar. São esses que estarão contigo. Então, meu irmão, eu não estou visando ter comigo 1000. Eu não estou visando ter comigo 24.000, 32.000 tão pouco, viu? Não quero esse número. Sabe quais? Eu quero os 300. Onde estão os 300 que o Senhor tem enviado? Que Deus tem mantido? Que Deus tem segurado? São aqueles que têm silenciado as vozes outras e ouvido a voz de Deus.